Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Judson Júnior, sou estudante de medicina pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e hoje queria conversar um pouquinho com vocês a respeito de um tema muito debatido na área da saúde, que é a hipertensão arterial sistêmica. Vamos nessa? Bom, a hipertensão ou simplesmente pressão alta, como é mais popularmente conhecida, é uma doença muito comum, sendo a doença, inclusive crônica, mais comum em todo o mundo e por isso é considerado também talvez o maior problema de saúde pública que o mundo tenha que enfrentar. Essa doença, ela comete cerca de 32,5% dos brasileiros, sendo que a maioria destes são idosos, porque a gente vai ver mais na frente, é uma doença também relacionada com a idade. Quanto mais idoso, quanto mais velha a pessoa é, mais chance ela tem de desenvolver a hipertensão. Bom, como o próprio nome já diz, é uma hipertensão, ou seja, uma pressão, uma tensão acima do considerado normal que ocorre lá nas artérias do nosso organismo. A pressão ela é entendida como uma força aplicada sobre uma determinada área. Então, nesse caso, a pressão arterial ela seria o quê? Uma força também que é aplicada sobre a parede das artérias. E aí, quando essa força ela ultrapassa um limite estabelecido, a gente diz que o paciente está hipertenso ou que está com a pressão alta. Por outro lado, as artérias elas se espalham por todo o nosso organismo, por todo o nosso sistema. E por isso, quando esse aumento dessa pressão ela ocorre nas artérias de todo o nosso sistema, a gente chama de hipertensão arterial sistêmica. Antes de continuar, eu queria deixar claro aqui uma questão. Muita gente fala, minha pressão está normal, é 12/8. E aí quando chega no médico, que o médico vai medir, aferir a pressão e fala que está 120/80, a pessoa logo se assusta. Meu Deus do céu, minha pressão está alta demais. Não, na verdade, aqui a gente faz uma abreviação no dia a dia, né? A gente fala, é 12/8. Mas na verdade a gente está cortando aquele zero. Porque a gente deveria dizer, de uma forma correta, 120/80 e assim sucessivamente. Porque uma pressão que fosse realmente 12/8 seria uma pressão muito baixa, quase que incompatível com a vida. Além disso, existem dois tipos de pressão. A dita sistólica, que ela é chamada também de mais alta ou de maior, que ocorre quando o coração da gente bate. Então, o coração bate, ele exerce aquela pressão sobre as artérias, aquela força sobre a parede das artérias. E quando ele relaxa, ocorre também uma outra força, uma outra pressão, que é chamada de diastólica ou menor. Então, dando um exemplo lá do 120/80. Se eu tenho uma pressão 120/80, é equivalente a dizer que a minha pressão sistólica ela é 120 e a minha pressão diastólica é 80. A hipertensão ela pode ser subdividida em dois tipos. A primária, que é quando não existe uma doença de base causando a hipertensão, muitas vezes nem se sabe por que a pessoa é hipertensa, e tem a secundária, que é quando existe uma doença de base ocasionando a hipertensão. E daí a gente pode destacar coarctação de aorta, hipo ou hipertireoidismo também podem alterar os níveis pressóricos. A gente tem a síndrome de Cushing, que está muito associada inclusive com o uso crônico de corticoide, daí a importância de saber manejar as doses e o uso desse medicamento, dentre outras causas também que estão relacionadas. Existem alguns fatores de risco que tornam a pessoa mais favorável, mais suscetível a desenvolver a hipertensão. Como já tinha dito, a idade, a gente vai ver que homens com mais de 55 anos, e mulheres com mais de 65 anos têm mais chance de desenvolver a hipertensão, bem como as pessoas obesas, sedentárias, que já têm uma resistência à insulina. A questão também de pessoas que já tenham tido na família alguém que tenha tido algum evento cardiovascular, como derrame ou infarto. A questão também da afrodescendência, porque existe um gene nos negros chamado de APOL1 que está relacionado com o aparecimento da hipertensão,
bem como a alta ingesta de sal. Aqueles países onde o sistema de refrigeração ainda é muito precário e precisa salgar os alimentos para que eles durem por mais tempo, está mais associado também com o aparecimento de hipertensão na população. E não menos importante, a menopausa. Por quê? Porque acredita-se que quando a mulher está no seu estado reprodutivo, ela tem a produção de níveis de estrogênio que as protege da hipertensão. Isso é comprovado por quê? Porque antes da menopausa, as mulheres costumam ter menos hipertensão que os homens. Já após a menopausa, elas costumam ter mais chances de ter hipertensão do que os homens. Então, a questão da menopausa também pode ser considerada um fator de risco para o aparecimento de hipertensão em mulheres. Mas por que a hipertensão ela acontece? Para tentar explicar esse mecanismo que é muito complexo, eu vou tentar fazer uma analogia. Vamos comparar o organismo humano com uma casa, certo? Então, o corpo humano seria a casa, o nosso coração seria a caixa d'água e os canos que carregam essa água por entre a casa, para a torneira, para o chuveiro, seriam as nossas artérias. Bom, para a água chegar, conseguir sair lá da caixa d'água e chegar no seu local de destino, é necessário que haja uma pressão para poder garantir o fluxo de água saindo da caixa d'água, correndo pelos canos, certo? O mesmo acontece com o nosso organismo. Para que o sangue saia do coração e chegue nas nossas células, nos nossos tecidos, nos nossos órgãos, é necessário também uma pressão para garantir que o fluxo sanguíneo ele corra, ele se espalhe pelo corpo. Mas e se a pressão da água no cano for maior do que o cano é capaz de suportar, o que acontece? O cano explode, se rompe, né? Ocorre uma ruptura. E aí a água que estava no cano começa a extravasar dentro das paredes. E aí pode acontecer uma série de danos, desde infiltração na casa, até mesmo abalando a estrutura e trazendo risco para aquela construção. Algo semelhante pode acontecer no nosso organismo. Se a pressão que o sangue exerce nas artérias for maior do que elas podem suportar, as artérias elas podem também explodir, se romper. E aí que tem a questão, o grande perigo, né, que pode acontecer as complicações. Como, por exemplo, se for no cérebro, se explodir lá no cérebro, a artéria, pode acontecer o derrame cerebral. Já se for no coração, essa complicação posso vir até um infarto agudo, inclusive fulminante, e a pessoa, infelizmente, ir a óbito. Aí, depois de muitos estudos, né, se convencionou níveis de pressão que são considerados adequados, que é até onde a artéria ela pode suportar, e esses níveis são considerados a pressão normal do indivíduo. Níveis que são acima desse limiar são considerados hipertensão, uma doença que já precisa ser tratada para tentar diminuir esses níveis de pressão, essa pressão, e evitar que eventos cardiovasculares, que eventos das complicações dessa explosão das artérias ocorram. Mas vem cá, o que é que pode ocasionar, fazer com que a pressão dentro das artérias elas aumentem? Duas coisas basicamente. Ou o aumento do volume sanguíneo, certo? Ou a manutenção desse volume sanguíneo dentro de uma artéria que fica mais fechadinha, mais constrita, quando ocorre o que a gente chama de vasoconstrição. E como que isso pode acontecer? Imagine agora as artérias como sendo uma bexiga. Se eu começo a encher essa bexiga com água, vai chegar um momento que eu vou colocar água, e que a pressão ela vai aumentar às custas também do aumento do volume de água que eu coloquei nessa bexiga. O mesmo acontece nas nossas artérias. Se eu aumento muito o volume de sangue dentro delas, a pressão aumenta. Agora, vamos imaginar essa mesma bexiga. Se eu tenho ali a mesma quantidade de água dentro da bexiga, enchi, amarrei, e eu começo a diminuir o tamanho dessa bexiga, apertando a mesma quantidade de água. Você concorda que a pressão lá dentro também vai aumentar?
Então, o mesmo acontece com as nossas artérias. Se eu diminuo muito o calibre delas, a pressão aumenta. E o que é que pode aumentar e diminuir esse calibre ou também esse volume de sangue dentro das artérias? De uma forma geral, isso vai acontecer no nosso organismo quando a gente aciona um sistema chamado sistema renina-angiotensina, que é uma cascata toda complexa que não é um interesse transmitir esse tipo de informação aqui para vocês. Também pode acontecer quando a gente come muito sal, certo? O sal de cozinha ele é rico em sódio e daí favorece a retenção. Mas também em outras situações, quando a pessoa fica muito ansiosa, ou então quando a pessoa tem algum tumor na adrenal, como feocromacitoma, enfim, são várias causas que podem estar relacionadas com esse aumento de volume e com essa vasoconstricção. Com relação à clínica, a clínica desse paciente é assintomática. É uma doença silenciosa que não costuma gerar sintomas. Cefaleia, dor de cabeça, a pessoa pode até relatar que tem, mas é muito relativo. E geralmente, quando ocorre, está mais associado com níveis muito altos de pressão, como 160, 170, um pico em si, do que com a doença estabelecida propriamente dita. Os sintomas em geral, eles vão estar mais associados com as complicações que podem acontecer. Se eu tive um derrame, eu vou evoluir com a gente chama de afasia. A pessoa tem uma região do cérebro lá afetada pelo derrame e aí ela tenta falar, mas não consegue. Tanto pela incoordenação, a incapacidade de transmitir para a língua a informação, quanto também pode ser por uma questão mesmo de não conseguir produzir o pensamento. E pode acontecer também paresia, que seria a diminuição da motricidade de membros, de braços, de pernas, etc. Já na questão do infarto, que também pode ser uma complicação, a pessoa pode relatar que está com dor no peito, uma dormência na região dos ombros, que irradia para o braço, certo? E pode acontecer também a pessoa diminuir muito o xixi, que a gente chama de oligúria. E daí, já quando tem uma complicação nos rins. O diagnóstico, ele é feito basicamente com a medida da pressão. Pode ser feita no consultório da seguinte forma. Se eu cheguei no consultório, medi a minha pressão, deu mais que 180 na sistólica e mais que 110 na diastólica, fechou o diagnóstico. É o que a gente chama de diagnóstico imediato. Agora, se a minha pressão deu acima de 140 na sistólica e de 90 a diastólica, eu ainda não fecho o diagnóstico. Eu peço o paciente para voltar e eu meço de novo. Se deu o mesmo valor, 140 por 90, aí eu fecho o diagnóstico, o paciente tem hipertensão. Além disso, existe uma técnica chamada MAPA, que eu coloco um aparelho que ele mede automaticamente a pressão do paciente e o paciente vai para casa. E aí o aparelho fica medindo várias vezes no dia a pressão do paciente. E aí ele volta, a gente tira o aparelho e faz a leitura dos níveis de pressão que foram captados pelo aparelho. E aí isso é interessante porque às vezes ocorre o que a gente chama de hipertensão mascarada. Que o paciente ele é hipertenso, mas lá no momento da consulta, por uma série de fatores, a pressão não é normal. E também pode acontecer o contrário, o paciente não é hipertenso, mas ocorre a hipertensão no jaleco branco. E o paciente, por ver o profissional de saúde ali medindo a pressão, fica ansioso e a pressão aumenta. E aí eu posso estar diagnosticando de uma forma errada um paciente que não tem hipertensão. E daí a gente pode lançar mão dessa técnica quando a gente fica muito na dúvida se o paciente tem ou não a hipertensão. Beleza, diagnostiquei o paciente, ele é hipertenso e agora? O que eu vou fazer? Tem uma meta para poder atingir. Existe um risco que a gente chama de risco cardiovascular, que a gente calcula com base no estágio do valor da pressão do paciente e da presença ou não daqueles fatores de risco que eu citei anteriormente. Se o paciente for de baixo risco, a meta é ficar com a pressão abaixo de 130 por 80. Mas se o paciente ele já tiver um alto risco, ou for um paciente que já tem uma pressão normalmente acima de 170, de 180, eu diminuo essa meta
para 140 por 90, porque seria muita ilusão achar que o paciente que tem a pressão lá nas alturas, de uma hora para outra, já ia diminuir assim a pressão de forma significativa. A gente tenta diminuir primeiro para 140 por 90 e depois, com o tempo, para 130 por 80. E aí, o tratamento. Mudança de estilo de vida, fundamental. Se fuma, parar de fumar. Se bebe, diminuir o consumo crônico de bebida alcoólica. Dieta, baixíssimo teor de sal. Tem que consumir menos que 5 gramas de sal de cozinha, certo? Por dia. Além disso, fazer exercício físico, principalmente aeróbico, pelo menos 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. E, quando necessário, a gente utiliza a medicação. Daí tem vários medicamentos. Tem os inibidores da enzima conversora de angiotensina, os bloqueadores de receptoras de angiotensina, que vai atuar naquela cascata de renina, angiotensina. Tem também bloqueador de canal de cálcio. Tem os famosos diuréticos que auxiliam na eliminação de sódio e de água. E outros também que podem ser utilizados. E aí o médico vai decidir qual o melhor tratamento, qual o tratamento mais indicado para cada caso. Os exames geralmente feitos de rotina vai ser o quê? Sumário de urina, exame ECG do coração, os eletrólitos como potássio, cálcio, sódio, ureia, creatinina para ver a questão dos rins. E o hipertenso tem que realizar também pelo menos uma vez no ano o exame de fundo de olho com o oftalmologista. Outros exames como ecocardiograma, raio-x de tórax, que a gente chama de Doppler de carótidas, entre outros, podem ser também solicitados e isso vai ficar a critério do médico assistente. Bom pessoal, essa foi uma visão um pouco mais detalhada, né, sobre a hipertensão arterial sistêmica. Espero que tenha ficado claro para vocês tudo que eu tentei transmitir. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, mesmo de outros temas para serem abordados aqui no canal, vocês podem deixar aí nos comentários. Peço humildemente que se inscrevam no meu canal, ativem o sininho para poder ficar sabendo quando eu publicar outro vídeo aqui. E não deixe também de dar um like aí no vídeo, porque isso ajuda bastante. Pode também me seguir lá no Instagram, judsonjr_, que vai ficar aqui fixado na descrição do vídeo, porque lá a gente consegue manter um contato mais íntimo. Sempre estou postando também flashcards lá, um pouquinho da minha rotina na faculdade. De uma forma geral, era o que eu tinha para dizer. Agradeço a atenção até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!